Bem-vindo ao Levercast, podcast oficial da Lever Contabilidade. No programa de hoje, vamos falar sobre produtos ou serviços. Qual o melhor ramo para se empreender? E, para falar sobre isso, a minha convidada que começou a empreender aos 19 anos, começou numa jornada como design de sobrancelha, aprendendo as técnicas pelo YouTube, para poder iniciar o seu negócio no quintal da sua casa. Ela usou o seu faturamento inicial, né, para investir no profissionalismo, na profissionalização, do seu primeiro espaço comercial. Ela se tornou referência na região como micropigmentadora e depois, né, abriu uma academia de cursos, formando profissionais na área de micropigmentação e abrindo um caminho para a profissionalização de novas empreendedoras. E, após 5 anos, né, optou por uma transição de carreira. Fundou a loja chamada Ariane Wigs, né, e que já no primeiro ano faturou mais de R$1 milhão. Seja muito bem-vinda, Ariane. Obrigada, finalmente, né? Pois é. Acho que eu tava nervosa aí, eu desmarcava. A gente tentou algumas vezes marcar e tal, mas faz parte, a gente vai buscando trazer pessoas que têm histórias, porque é interessante que a gente vai falar sobre isso, você tem suas redes sociais, você tem várias pessoas que te seguem e tal, e de repente as pessoas só veem o resultado final, né, e não sabem como foi a sua trajetória para chegar aonde você está hoje, né? Tem muita história. E é sobre essas histórias que a gente quer conversar hoje, a gente quer saber como a Ariane começou, né? Você começou bem nova, e aí eu já vou até iniciar aqui uma pergunta que já não está no nosso roteiro. Sim. Eu tenho conversado com alguns empreendedores, né, que vêm aqui falar com a gente, e todos eles têm uma inconformação da sua situação. Por exemplo, a gente teve aqui uma advogada que era servidora pública do INSS e estava lá trabalhando como servidora, mas não estava feliz, mesmo tendo um emprego estável, e aí decidiu largar aquilo ali para empreender. Você já começou desde cedo, né? Com 19 anos já começou a empreender. Você sempre teve esse sonho de empreender? Você nunca pensou assim, vou trabalhar de carteira assinada, quero uma estabilidade, que é o que as pessoas procuram? Como é que foi esse teu início? Nossa, eu sempre pensei exatamente assim. Estabilidade, e na época se falava muito de concurso público, né? Uhum. Só que é importante até deixar claro que eu nunca gostei de estudar. Nunca. Então, esse era exatamente o meu problema. Eu sonhava com uma estabilidade, com uma vida melhor, mas eu não gostava de estudar. Então, eu sempre fui aquela que ia para a escola, conversar e dormir e conversar com as minhas amigas sobre beleza. Só fazia isso. Uhum. E eu estava ali meio para cumprir aquele script, sabe? De estudar, fazer o ensino médio, mas eu nunca me identifiquei com nada. Os meus amigos, eu vou fazer direito, vou fazer educação física, enfim. E eu sempre me senti muito perdida, porque eu nunca me identifiquei com nada daquilo. E eu ficava o tempo todo me perguntando, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque não gostava de nada. Mas, ao mesmo tempo, eu gostava muito da beleza. Então, o YouTube sempre foi um refúgio para mim, porque eu amava tudo sobre beleza, maquiagem, sobrancelha, tudo. Mas a gente não é ensinado a olhar para essas coisas também como uma profissão. Então, nunca nem passou pela minha cabeça que eu pudesse trabalhar com beleza. Uhum. Porque beleza não estava associado à estabilidade, a profissão, pelo menos não lá no meu convívio na minha época, né? Uhum. E aí, eu fiquei totalmente perdida. Quando eu finalizei o ensino médio, eu me lembro que eu trabalhava como jovem aprendiz. E aí eu me lembro que eu saí do trabalho para pegar esse dinheiro da rescisão e investir em um curso preparatório para fazer um concurso público que eu nem lembro do que era. Uhum.
Mas, na 4ª aula desse curso, eu desisti. Eu lembro que o professor, ele falou exatamente assim, se você não gosta de estudar, você não deveria nem estar aqui. E foi exatamente o que eu fiz, levantei e fui embora. E continuei perdida, porque eu não sabia, nunca passou pela minha cabeça empreender. Eu acho que surgiu realmente do fato de que eu estava perdida e precisava fazer alguma coisa. E aí você começou vendo vídeo, técnicas no YouTube, né? Sim. E aí você resolveu em casa mesmo. Como é que foi essa decisão? Como nasceu, né? Como nasceu esse primeiro? Eu sempre fui viciada no YouTube, né? E maquiagem foi o início, maquiagem. Eu amava maquiagem, mas na maquiagem o que mais me chamava a atenção eram as sobrancelhas. Eu amava. E aí eu fui em busca de aprender a fazer pra mim, sabe? Pra ficar bonita e tal. E nessa busca, eu fui aprendendo e as pessoas viam em mim e perguntavam, se interessavam. Minha família, amigas na escola. Então, eu me lembro disso. No ensino médio, eu levava para a escola pinça, gilete, e no intervalo eu ficava lá, cuidando da sobrancelha das minhas amigas. Mas nunca passou pela minha cabeça cobrar, enfim. Mas a cobrança foi ficando cada vez maior. Todos os lugares que eu ia, as pessoas perguntavam, nossa, que bonita a sobrancelha, quem faz? Ah, sou eu. E aí as pessoas começaram a se interessar muito e eu meio que me sentia assim, sabe, coagida a prestar esse serviço. Comecei prestando esse serviço para algumas amigas, então elas iam até a minha casa, sentavam lá no quintal, eu colocava a cadeira, elas sentavam e eu fazia. Eu lembro que na época eu cobrava R$7. E foi assim que começou. Até que uma familiar, né, ela estava interessada em abrir um espaço lá no bairro mesmo para fazer unha. Só que ela queria que alguém fosse com ela. E aí ela me fez esse convite. No início eu fui muito resistente, né? Mas depois a minha família, as pessoas à minha volta foram me apoiando e eu falei, por que não? E fui. E eu me lembro que na época eu fiz um cálculo, que era o seguinte, eu estava trabalhando nessa época numa empresa de telemarketing e eu ganhava um salário. Na época eu me lembro que era 600 e pouco o fim lá do meu salário. Eu falei, bom, o que eu posso fazer é o seguinte, eu saio lá da empresa, porque eu já estava insatisfeita. Eu sempre tive um problema, que é fazer o que eu não gosto. Eu sempre tive muito problema com isso. Não conseguia ficar por muito tempo, não consigo, aliás, ficar por muito tempo fazendo aquilo que eu detesto. E aí eu pedi demissão dessa empresa e o cálculo que eu fiz foi o seguinte, bom, eu acho que se eu for aceitar o convite dela e fizer pelo menos uma sobrancelha por dia, no fim do mês deve dar mais ou menos o que dava lá na empresa. E depois de pensar bastante, eu aceitei o convite e fui. Entendi. E aí, já pegando também aqui um gancho na sua história, você teve um momento que você começou a ensinar, né? A fazer aquilo que você que era o seu ganha-pão. Eu acho interessante porque isso é um pouco até na contramão do que as pessoas pensam, né? Porque se você domina alguma coisa, as pessoas falam assim, não vou ensinar, porque senão eu vou... E aí o Fernando, um psicólogo que teve aqui, ele falava que esse pensamento tem muito a ver com escassez do que quando você pensa assim, cara, se eu dividir eu vou ficar sem. Mas você foi meio que na contramão e criou um curso para ensinar as pessoas. Você não teve essa preocupação da concorrência? Como é que foi essa decisão de ensinar, né? Não tive exatamente, porque eu sempre tive essa crença em mim de que eu era abençoada para abençoar outras pessoas. E, por outro lado, o meu trabalho, né, a minha arte, que era a micropigmentação, é um trabalho muito manual, né? Você precisa esculpir os fios. Então, cada pessoa faz de uma forma diferente. É como se fosse assinatura. Entendeu? Então, a minha assinatura é de uma forma, a assinatura de outra forma. Então, ali eu formava diversas profissionais e cada uma tinha um trabalho diferente, porque elas eram pessoas diferentes, tinham habilidades diferentes, níveis diferentes. E
eu sempre acreditei também que as pessoas, no caso, as clientes, o público, eu sempre tive isso muito forte comigo, que era a identificação. Então, eu sempre acreditei que o público, os clientes, eles buscavam não só um profissional, mas também aquela profissional com quem eles se identificassem mais. Então, eu nunca tive problema, nem medo de concorrência, nem nada disso. Legal. Já vamos entrar aqui agora sim no nosso roteiro. Você começou como prestadora de serviço, né? Sim. E depois, que atualmente você está na parte do varejo. Para você, qual é a maior diferença de empreender com serviço e empreender com produtos, né? O que você vê assim, qual é a maior diferença hoje? Nossa, eu acho que a maior diferença e também a nossa maior dificuldade é a gestão. É muito diferente. A gestão é muito diferente. Quando a gente iniciou no ramo de produtos, nossa, eu pensei assim, vai ser muito tranquilo, é só você entregar o produto e pronto. Mas a gestão por trás de tudo isso é muito complexa. Ainda mais como aconteceu com a gente, que foi tudo muito rápido, o nosso crescimento. Então, a nossa dificuldade e a maior diferença entre os dois ramos é, sem dúvidas, a gestão. Gestão de pessoas, de estoque, gestão financeira, é tudo muito mais complexo. Porque nos serviços, né, eu mesma prestava o serviço. Então, eu recebia as pessoas, executava o serviço, recebia, tchau. Agora, com produtos, não. Você tem que gerir muitas coisas. E aí você acha que, então, o serviço é mais fácil do que o produto? Ou são coisas que você... Porque, assim, por exemplo, serviço, você tem um ponto de dificuldade que é mostrar para as pessoas o valor do seu serviço. Sim. Porque não é algo que se pode tocar, palpável, né? Sim, agregar o valor, né? Então assim, por que a pessoa vai fazer com você que cobra, sei lá, R$100 e não vai fazer com a outra que cobra 10? Né? Você não consegue, não tem isso, né? O produto eu comprei um iPhone que custa 5 mil, mas eu sei que custa 5 mil porque tem isso, gera um valor, né? Você tem já tem uma base. Você tem algo que pega, que é palpável. Sim. E no serviço você não tem isso. Mas, por outro lado, você também tem outras dificuldades na gestão como você falou, né? Você tem alguma história, assim, que você lembre que gerou mais satisfação? Né? Porque quando a gente empreende, eu acho que diferente de você só, por exemplo, produto, o cliente comprou e entregou, né? Você tem um propósito naquilo, né? Você tem uma... É muito mais do que vender e comprar ou prestar o serviço. O empreender tem um propósito, né? Que eu acho que é o que motiva você continuar empreendendo. Você tem alguma história assim que tenha te marcado, né, nesse tempo de empreendedorismo? Olha, em ambas o produto ou serviço, né? Em ambas as fases, vários momentos me marcaram. Porque quando você lida com pessoas... Não tem como, né? Acaba marcando. Eu prestava um serviço que também tá muito ligado ao emocional, autoestima, tudo isso. Beleza em si. Mexe muito com o emocional das pessoas, né? A autoestima. Então, nos dois ramos, existem várias histórias, né? Todos os dias a gente recebe vários depoimentos de pessoas que são realmente tocados ali pelo nosso serviço, pelo nosso produto também. Mas... quando eu trabalhava com a micropigmentação, eu acho que é a mesma coisa. Várias histórias. Deixa eu pensar, pera. Histórias que tenham tocado. Não estava no roteiro. Vai pensando aí, e aí eu vou te perguntar. Você fez uma transição, você tinha você começou, né, na micro... pigmentação, você começou a dar aula e você já tinha uma estabilidade, né? Você tinha já tinha dado certo, né? Então você já tinha uma história que você já tinha percorrido e aí você resolve fazer uma transição, né, de carreira para uma área que você
totalmente diferente na beleza, mas era produto, enfim. Existia outros desafios, né? E aí, qual foi esses maiores desafios que você enfrentou nesse período de transição? Eu acho que, a princípio, foi eu entender que era isso que eu queria. Era uma transição que eu queria. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu não queria mais aquilo. Eu estava completamente insatisfeita. Infeliz, na verdade. Infeliz. Executando aquilo que eu executava todos os dias. Porque todos os dias eu fazia a mesma coisa. Os dias eram praticamente todos iguais. Então, eu me lembro de sofrer muito nessa época. Porque em alguns momentos eu acordava para trabalhar e aí eu chorava, eu sentia um vazio, eu me sentia cansada, eu não queria mais aquilo. Então, foi difícil entender e aceitar que tudo aquilo que eu tinha construído já não fazia mais tanto sentido para mim. Então, não foi rápido, foi uma fase difícil, inclusive para quem convivia comigo, porque eu não entendia, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo, mas alguma coisa estava acontecendo e eu não queria mais viver aquilo, sabe? E, ao mesmo tempo, como você disse, já estava uma vida estável, né, financeiramente também. Então, é muito complicado você pensar que não quero mais. Mas como assim não quero mais? E foi difícil pra caramba, até para encontrar uma outra coisa para fazer, né? Mas foi preciso abrir mão de muitas coisas. Da casa que a gente vivia, do nosso estilo, no caso eu e o Vitor, né? De tudo, assim, que a gente vivia, da nossa vida, das viagens. Então, a gente abriu mão de muita coisa para fazer essa transição. E quando eu descobri que eu não queria mais aquilo, eu precisei encontrar alguma coisa que eu pudesse fazer. E você foi, tipo, agora eu parei e vou... Ou você foi fazendo... Não, vou testando esses produtos aqui, mas vou continuar aqui no que eu tenho sólido, mesmo não estando satisfeito, né? Mas eu vou continuar... Como é que foi essa transição? Você foi, não, agora... A transição aconteceu dessa forma. Eu, nessa minha infelicidade de viver aquela rotina, eu comecei a buscar lá na origem, sabe? Eu comecei a buscar coisas que me faziam feliz. E o que sempre me fez feliz foi o YouTube, né? Beleza, tudo mais. Então, eu me lembro exatamente dessa cena, que todos os dias eu chegava do trabalho, exausta do meu dia, cansada, de saco cheio, e eu deitava no sofá, ligava no YouTube e ficava assistindo vídeos de beleza. E até que eu comecei a assistir vídeos de lace, né? Eu sempre gostei muito de mudanças e tudo mais. E eu comecei a assistir e caraca, que coisa interessante. E aí eu ficava todos os dias assistindo aqueles vídeos. Todos os dias. Todo mundo já estava de saco cheio, mas eu ficava todos os dias assistindo aquilo. E, mais uma vez, decidi investir em algo que me deixava feliz, algo que me dava prazer. E aí, eu comprei a primeira peça, uma lace, para mim mesma, sabe? E aí, eu me apaixonei. Depois que eu comprei a primeira, eu virei uma colecionadora, não parava mais de comprar aquilo. E aí, as pessoas começaram a perguntar, nossa, que legal, o que você está usando? Porque eu sempre tive um público muito grande, né? Inclusive de mulheres. Uhum. E aí, até que só uma abençoada me perguntou, você vende? E aí, plim! Eu falei, cara, é isso. Por que não? E aí, conversei com o Vitor e eu falei, vamos tentar. E, mais uma vez, no YouTube, eu comecei a procurar fornecedores de tudo sobre o mercado, até que a gente comprou algumas poucas peças para testar. E aí foi o início dessa transição. Legal. E é interessante que você está falando do YouTube, e a gente vê que você é bem ativa nas redes sociais, e isso é um grande desafio que muitos empreendedores têm, né? Até... Quem me vê gravando o vídeo aqui, se for olhar um vídeo meu lá atrás de
1 ou 2 anos atrás, né? Eu ficava extremamente nervoso. Comecei gravando com teleprompter para poder Um script. ter um script do que falar, enfim. E aí, até romper, né? E chegar assim, tipo... Hoje quando eu faço um vídeo, eu falo assim, eu vou passar o conteúdo, mas não tô preocupado se eu errei, se eu não errei, de editar para ficar perfeito. Só Sim. faço. E muitos empresários têm essa dificuldade de estar no online, de sair, de aparecer nas câmeras, né? Mas para você isso é mais natural. Quais dicas você daria, né, para quem quer ser mais atuante nas redes sociais? Existe alguma fórmula? Como é que você começou e como é que você faz? Olha, eu acho que todos os meus negócios, né, desde o início de tudo, o pilar sempre foi a conexão. Então, as redes sociais, para o nosso negócio, é de extrema importância por conta disso, da conexão que a gente cria com o nosso público. Então, eu acredito que essa seja a fórmula, uma das fórmulas para o sucesso, a conexão que você cria com o seu público, né? Independente de serviço ou produto, para a gente é importante por conta disso, conexão. Se você não cria essa conexão com as pessoas, e a internet é um grande veículo para isso, eu acho que fica mais difícil, torna tudo mais difícil. O seu negócio funciona de uma forma mais difícil, quando você não tem essa conexão assim com o público. Entendi. Mas eu entendo, o início é realmente mais complicado, né? Mais difícil. Inclusive, quando eu comecei, eu lembro que eu só filmava assim, não mostrava eu mesma falando, nem nada disso. Mas eu acho que é até uma dica, você começar falando, mas sem se mostrar, mostrando outras coisas, até você criar essa segurança mesmo de conseguir falar, tudo mais. Mas eu acho também que é bem importante você ser você mesmo, que aí a conexão também acho que vem a partir disso. Quando as pessoas se reconhecem em você, que você é só você mesmo. Legal. Você teve um faturamento, né, de já mais de R$1 milhão no primeiro ano, mas sabemos que nem tudo são flores, né, quando se empreende. O que você diria que são as suas maiores dores, né, dentro do seu negócio hoje? É a pessoa que compra o seu produto, usa e devolve? Fala pra gente. Ai, meu Deus. Vontade. É uma das dificuldades, mas assim, a porcentagem é tão pequena que... Mas realmente, trabalhar com pessoas, né, lidar com pessoas, eu acho que é sempre difícil. No online ou ao vivo, e inclusive no online, eu acredito que seja um pouco mais difícil porque as pessoas criam coragem, né? Na internet, no online, as pessoas são mais corajosas, então algumas são mais desaforadas e tudo mais, mas enfim, eu acho que, como eu falei no início, a nossa maior dificuldade é a gestão de tudo, sabe? Porque a gente começou no feeling, a gente foi levando, a gente iniciou o negócio da forma que a gente achava que era certo, na intuição, as coisas foram acontecendo, e quando a gente se deu conta, a gente tinha ali um negócio que estava faturando muito, e aí a gente deu de cara com várias dificuldades, e aí a gente pensou, não, a gente não sabe gerir. Essa foi a maior dificuldade, ainda é a maior dificuldade, gerir vários setores, várias coisas. Então, a maior dificuldade, gestão de estoque, gestão de pessoas, financeira, gestão. Nosso maior desafio. Quando a gente vai falar sobre... a gente até estava falando sobre isso num podcast que a gente teve aqui. Quando você começa o teu negócio, você, né? A gente até fala que é você equipe, né? Você é você que vende, é você que produz, é você que entrega, é você que faz o marketing, é você que administra, equipe fazendo tudo. E aí, à medida que o negócio vai crescendo, né? A gente vai tendo
o nível dentro da administração, né? Você tem o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, né? O nível operacional é a equipe que faz tudo, né? O nível tático é aquele treinador de futebol que conduz ali os jogadores para o resultado. E o estratégico, né? Aquele que pensa, que realmente pensa no negócio e como fazer o negócio crescer. O grande objetivo do empreendedor é chegar no nível estratégico, onde ele consiga gerenciar os seus treinadores, né? E esses treinadores fazer o time jogar e tudo der certo. Mas existe uma grande dificuldade, né, que a gente vê, que é o momento que o empreendedor vai olhar que ele não está mais ali como equipe, ele precisa sair dessa parte e avançar dentro da sua empresa, né? De chegar a ser o técnico. Não, agora eu não faço mais. Hoje a empresa ela tem muitas coisas que dependem de você, né? Sim. Como é que você vê essa parte administrativa de tocar a bola, de olhar e falar assim, caramba, essa parte aqui já não sou eu mais que tenho que dar conta, eu tenho que ter uma pessoa para fazer isso. Ou você tem esse apego de falar, não, tem Zero. Só eu que faço perfeito. Não tenho. Tenho zero esse apego. Porque eu entendo exatamente isso que você falou. Eu preciso, para que a minha empresa cresça, eu preciso pensar em como ela vai crescer. E para pensar em como ela vai crescer, eu preciso ter tempo para pensar. E aí, eu não tenho problema em delegar. Eu entendo também que muitas vezes as pessoas não vão fazer e executar da forma como eu faria, ou pelo menos não do jeito que eu gostaria. Mas eu entendo também que isso é uma coisa minha, né? Tá mais uma coisa mais ligada ao nosso ego. Eu entendo isso, que as pessoas não vão fazer como eu faço, tudo bem, né? Mas é importante também a gente treinar as pessoas para pelo menos elas fazerem como deve ser feito, de forma que tenha resultado. Mas eu tenho zero problema em sair do operacional e ficar mais ali na estratégia, no marketing, pensando mais em como fazer a empresa alavancar. De vez em quando a gente precisa, né, correr um pouquinho ali pro operacional, montar um pouquinho de pedido, mas eu não tenho problema em relação a isso. Não me senti perdida em delegar. Achei difícil contratar pessoas. Achei bem difícil. Eu fiquei muito confusa em relação a isso. Em quem colocar dentro da minha empresa, né? Uma coisa que ainda é tão pequena e a gente pensa sempre em pessoas para confiar, né? Em quem eu coloco aqui dentro, sabe? Dá um pouco de ciúme, assim, mas a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. A contratar as pessoas, a confiar, delegar mais, dar mais posicionamento ali para liderarem. Então, em relação a isso, tranquilo. Eu estava conversando essa semana com um cliente e a gente está iniciando um planejamento tributário para ele. E aí eu fiz uma pergunta para ele se ele sabia qual era a margem que ele tinha dentro do negócio dele. Quanto que no final de todas as contas sobrava ali no bolso dele. Aí eu falei assim, você sabe qual é a margem do seu negócio? E aí ele falou assim, eu compro por 10 e vendo por 20, então eu tenho 50% de margem. E eu falei, não, cara, mas desses 50 aí você tem que pagar aluguel, funcionário, impostos. No final das contas isso aí vai virar uns 6, 7%. Como é que você tem isso hoje dentro do seu negócio? Como é que você gerencia essa parte financeira, né, de olhar, porque quando você trabalha com produtos, né, você vai ter um produto que você tem um produto A, que às vezes aquele lucro do produto A está mantendo um prejuízo do produto B. Mas tudo bem, você precisa ter o produto B vendendo, então um compensa o outro. Como é que você faz essa gestão do seu negócio, essa gestão financeira hoje? No primeiro ano a gente fez tipo 0, né? A gestão. Como eu falei, foi muito no feeling. Mas assim, a gente foi no feeling, mas a gente buscava informações, né? Então,
essa parte de precificação, eu acredito que a gente não fez tão errado assim, né? Porque a gente tem lucro, então já é um bom sinal. Mas a gente se organiza em relação a saber a nossa margem, por exemplo. A gente tem noção da nossa margem. Não te digo que somos um exemplo. Não ainda. Não ainda. Mas a gente está no caminho buscando essa organização cada vez mais detalhada, né? Porque o grande desafio é esse. Deixar tudo de uma forma muito detalhada, os números muito claros. É um desafio, né? Deixar ali tudo muito claro na mão, mas a gente tem noção de muita coisa, então a gente sabe qual a nossa margem, a gente sabe que faturamento é diferente de lucro, então a gente tem ali uma organização sim, a gente sabe a nossa margem direitinho. E é interessante porque, assim, quando a gente vai falar de números que, por exemplo, o Sebrae divulga, né, 95% das empresas que fecham nos primeiros 5 anos, ela está muito relacionada a essa gestão financeira que não existe, né? E quem trabalha com produto, igual você trabalha, quem trabalha no comércio, né, propriamente, eu ainda acho um pouco mais difícil do que quando você trabalha com serviço, que, por exemplo, eu trabalho com serviço, por exemplo, na Lever Contabilidade, eu tenho vencimentos no dia 10 e no dia 20. Então, eu organizo as minhas despesas para o dia que eu tenho maior caixa, então eu vou organizar de acordo com o meu recebimento, mas são 2 datas. Quem trabalha com produto vende e o dinheiro é todo dia. Sim. Né? E aí você precisa criar essa gestão do dinheiro para no final do mês você conseguir pagar o aluguel, pagar os funcionários e tal. Como é que você faz hoje esse seu controle, esse gerenciamento do dia a dia, né, do fluxo diário que você tem? Olha, o nosso fluxo diário, eu acho que diria mais semanal. Eu acho que seria mais um fluxo semanal do que diário. A gente precisa mudar isso aí, mas seria mais um fluxo realmente semanal do que diário. E um fato interessante é que, mesmo quando a gente, no nosso primeiro ano, quando a gente não tinha tipo, nenhuma gestão assim detalhada, a gente sempre guardou muito dinheiro. Então, a gente sempre teve caixa. Nos primeiros meses ali, a gente só reinvestia tudo e depois a gente começou a guardar tudo. Então, a gente nunca, graças a Deus, a gente nunca teve grandes problemas em relação ao fluxo de caixa, porque a gente sempre guardou tudo que sobrava para a empresa. Então, a nossa gestão é bem tranquila. A gente está conseguindo fazer tudo direitinho. Já está bem na frente de muitos empreendedores. Verdade. Por aí. E aproveitando, né, eu vou até fazer aqui um merchanzinho. A gente, em setembro, a gente vai fazer um curso chamado Financeiro na Prática. É um curso que a gente tem no escritório, onde a gente ensina contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, cobranças. Então, você vai ter um curso completo, né, e prático de toda essa gestão financeira. O objetivo do curso é você terminar o curso sabendo fazer um fluxo de caixa, sabendo quais são as melhores datas para contratar um empréstimo. Então, esse curso vai ser bem legal. Acompanhe nossas redes, a gente vai ter a divulgação, os links, e a Ariane também vai fazer, já tem um convite aí. Com certeza, fazer todos que eu puder. E a gente já caminhando por fim, nosso podcast, o objetivo é um bate-papo bem rápido, mas com essas dores reais, né, que a gente passa. E aí existe um abismo, né, entre a Ariane lá de 19 anos que estava meio indecisa do que fazer, né, e a Ariane de hoje que já tem suas convicções, as suas certezas, né? Qual a maior lição, né, que você poderia dizer que ganhou durante essa jornada? Olha, a maior lição, essa eu não pensei antes. Na verdade, não consegui encontrar uma resposta antes. Então, eu vou pensar aqui no seguinte. A maior lição... Eu acho que de toda a minha trajetória,
O que me vem é o seguinte, de toda a minha trajetória, a maior lição que eu tiro é de sempre seguir o que eu acredito, a minha intuição. Minha intuição. Eu acho que é isso. É o que sempre te levou... Sim, desde os 19 até hoje, essa é uma das coisas que não mudaram. Seguir a minha intuição. E todas as vezes que eu segui a minha intuição, eu tive sucesso. A nossa intuição é aquela vozinha que fica lá dentro, sabe? Uhum. A minha intuição. Essa foi a maior lição. Ouça a sua intuição. Muito legal. Ariane, muito obrigado. Eu que agradeço. O bate-papo foi muito, muito bom. A gente já está caminhando para o fim. Como as pessoas te acham? Como é que as pessoas podem te procurar para conhecer um pouco mais da sua história, né? Quem quiser continuar, enfim, descobrindo um pouco mais, como é que te encontram? Bom, nosso Instagram é @ArianeWigs. E lá vocês vão me encontrar e os nossos produtos, inclusive. Ah, muito legal. Tem desconto para quem assistiu o podcast? A gente pode fazer, né, Vitor? Um cupomzinho aí. A gente aqui é pedinte. Pessoal, é isso. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não poderia deixar de agradecer os patrocinadores, né? Aquele que faz o Paga Conta. GT Pneus, Lever Contabilidade, Lelulê Cowork, Estúdios Club e Ariane Wigs. Muito obrigado, pessoal. Obrigada.